decidi assistir todos os 29 filmes do Ryan Gosling pra decidir qual desses filmes é o melhor que ele já fez. Mas eu tenho que avaliar uma coisa, e uma coisa muito importante, que é a qualidade narrativa. Eu vou analisar como é que a história é contada em cada filme, prestando atenção no enredo, nos personagens e se a história continua interessante até o final do filme. Eu vou julgar tudo isso mesmo eu não sendo juíza e muito menos crítica de cinema. Antes de começar, um aviso óbvio, vai ter spoiler dos filmes. Filme número 1, Frankenstein and Me. O que eu achei da qualidade narrativa desse primeiro filme? Olha, pra ser sincera, no início eu tava achando que o filme não tinha me prendido e o final foi igual ao início. O ritmo do filme é ruim, a história não achei nem um pouco interessante assim, e olha que eu acho que esse filme era pra ser meio que um daqueles especiais de Halloween, tipo Abracadabra, sabe aqueles filmes que são bem, tipo, sessão da tarde, mas eles são meio Halloweens. E esse filme, ele, sei lá, cara, conseguiu ser ruim. Não achei nem um pouco interessante. Eu não me importei com nenhum personagem, nem com o do Ryan Gosling. Parece que o objetivo do filme não fica evidente logo de início, tu só sabe que os irmãos gostam de monstros e essas coisas. Agora, o que eu achei da atuação do Ryan Gosling? Primeiro, começando aqui, que demorou 18 minutos pro Ryan Gosling aparecer no filme. Eu achei que, como era um dos filmes que tava lá no negócio da Wikipedia, né, tipo assim, dos filmes que ele já fez, eu achei que eram os filmes que ele era protagonista, e eu achei que nesse, né, tipo assim, não que ele precisasse ser protagonista em todos, mas eu achei que ele, tipo, ia ter um super papel no filme, tipo, um coadjuvante, só que um coadjuvante muito importante. E não, ele até aparece um pouquinho mais do que eu achei que ia aparecer, né, porque ele demorou a beça pra aparecer, mas ele também não tem tanto destaque assim. Eu acho que nem o protagonista tem tanto destaque assim, porque, ai, não consegui gostar dos personagens do filme mesmo. Por causa disso, eu achei a atuação do Ryan Gosling ok, não tem também nenhuma cena que exigisse muito dele, e é engraçado ver o Ryan Gosling meio criança, meio adolescente, porque eu acho que eu só tinha visto filmes deles que ele já era adulto, sabe? E ele continuou com a mesma cara. A nota que eu vou dar pra esse filme é 1, porque teve pelo menos o Ryan Gosling, né? Mas um enredo ruim, não gostei. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Achei chato, sabe? Não me diverti, não me interessei pelo filme o tempo inteiro que eu tava assistindo. Filme número 2, The Unbelievables. O enredo eu achei ok. É tipo um dia comum de uma galera que tem superpoderes, mas tá com um problema de gente comum. Não teve tanto tempo pra ver desenvolvimento dos personagens, porque foram 20 minutos de filme, né? É um curta. Mas acho que pra 20 minutos evoluiu bem, sabe? Cumpriu o que se propôs ali no início. A história do filme é até que legalzinha, mas nada super interessante. E eu também achei que eles botaram muito personagem pra pouco tempo. Inclusive, um dos personagens é feito pelo Michael de The Office, o Steve Carell. E eu fiquei tipo, caraca! Achei o Ryan bem ok na atuação. Era também de comédia, então vira e mexe ele dava aqueles sorrisinhos assim que ele dá até hoje em alguns filmes. Não achei nada demais. Ele ainda continua adolescente nesse filme e achei tranquilo. A nota do filme The Unbelievables, eu vou dar ali um 3/10, porque, sei lá, é legalzinho, mas não tanto. Filme número 3, Duelo de Titãs. Qualidade narrativa. Finalmente, o primeiro filme que o Ryan Gosling aparece e que eu achei que o enredo foi bom. A história é interessante logo no início. Os personagens evoluem no nível, assim, absurdo, tá? Na real, essa é uma parte muito forte do filme que, como eles constroem o desenvolvimento dos personagens e como cada um deles lida um com o outro, sabe? Mesmo que no início, nenhum deles gostava um do outro. Além disso, eu achei que os personagens desse filme têm um background muito interessante e muito bom. Agora, o Ryan Gosling, ele apareceu bem menos do que eu achei que ele ia aparecer nesse filme, sabe? Assim, o filme é foda do início até o final. Eu nunca tinha visto Duelo de Titãs e eu não sou a maior fã de bagulho de esporte, assim, esse treco de futebol americano, sabe? Não tem muita conexão. Mas pra você ver que o filme é tão bom que não importa, sabe? O gênero do filme, ele continua sendo foda. Atuação do Ryan Gosling. Como eu disse, eu acho que ele apareceu tão pouco que não dá nem pra julgar, assim, a atuação dele. Os momentos que ele aparece não tem nada demais, assim, então não tenho o que julgar. Minha nota pro Duelo de Titãs vai ficar, assim, uns meros 10/10, porque realmente eu gostei muito do filme. Teve um momento que eu quase chorei, tá? Não que seja muito difícil chorar em algum filme, sabe? É uma cena emocionante ali, eu já... I'm crying a river. Filme número 4, The Believer. Qualidade narrativa. Eu não achei o enredo em si interessante, mas meio que eu fiquei intrigada e curiosa pra ver como é que o rumo do filme ia seguir. Porque no começo, basicamente eu tava só sentindo raiva do personagem mesmo, sabe? Agora, o personagem do Ryan Gosling realmente tem um desenvolvimento que fica bem evidente. Ele também fica com uma luta interna com ele mesmo durante boa parte do filme, o que eu acho que acabou sendo
uma das partes mais interessantes ali do filme, mas a evolução dele não é algo tipo assim, ele saiu de um cara super babaca pra virar um cara super bonzinho. Ele dá uma evoluída e começa a ter noção de coisas que, né, ele fazia que eram totalmente nada a ver. Ele começa a ter um pouco mais de consciência sobre as coisas, ele se coloca no lugar dos outros. Eu não sei dizer se eu achei interessante o filme até o final, porque logo no início eu não achei uma coisa tão interessante. Só fiquei mesmo curiosa pra ver como é que ia desenrolar, né? Achei o final decente, nada demais também. A atuação do Ryan Gosling. Não sei se ele tava atuando tão bem, mas o personagem que ele tava fazendo conseguiu me deixar com raiva. E às vezes também eu sentia que quando o Ryan Gosling ia fazer uma expressão muito de sério e essas coisas assim, meio que não conseguia me convencer tanto. Mas ao mesmo tempo isso também não aconteceu tantas vezes assim pra ficar tão tipo, nossa, ele atua super mal, sabe? Porém, também nesse filme teve várias cenas que eu acho que ele entregou bastante, sabe? Eu não tô falando isso como uma crítica de cinema, até porque não sou, mas pra mim, como uma pessoa que olha assim filmes com um olhar comum, achei que teve algumas cenas que ficou bem boa assim ele fazendo lá o papel dramático. Uma que eu achei que ficou bem legal foi quando ele tava discutindo assim, eu acho que foi até a primeira que eu falei, caraca, ele atuou tranquilo, hein? É uma parte que ele discute com um repórter que taca na cara dele que ele basicamente é a parada que ele mais odeia naquele mundo. E a nota pro The Believer eu vou botar ali 3/10, porque também não achei tão interessante, e depois de eu ter vindo de Duelo de Titãs, que eu fiquei super imersa no filme, esse não achei tão coisa. Filme número 5, Murders by Numbers. Ou, em PTBR, Cálculo Mortal. Só uma observação aqui, nada a ver, é que quando eu li que o nome do filme era Cálculo Mortal, eu fiquei imaginando uma pedra do rim. Não sei porquê, não me pergunte porquê. E agora eu tô imaginando a pedra do rim com a cara do Ryan Gosling nela, não sei porquê. Pra mim, o começo desse filme tava meio confuso, não dava pra saber muito qual seria o objetivo em si, né? Mas, como esse é um filme de mistério e suspense, eu acho que isso é normal. Na metade do filme, pra mim, foi quando as coisas realmente começaram a ficar mais interessantes. E eu tava animada pra ver como é que eles iam desenrolar o resto da história. Como é que a Sandra Bullock ia descobrir as coisas, porque sim, a Sandra Bullock tá nesse filme, e eu gostei muito da personagem dela também, que do Ryan Gosling você não tem muito o que gostar nele, porque ele, né... Nesse ele também é meio pirado das ideias. Agora, eu acho que a questão não é nem se o filme se manteve interessante até o final. Inclusive, eu acho que o início do filme tava tão arrastadinho assim, sem me deixar interessada pelos personagens, pela trama em si, que se não fosse por eu estar fazendo esse vídeo aqui, eu teria dropado. Já perdi o dom da fala. A atuação do Ryan Gosling. O último que eu vi, que era o do The Believer, eu achei que a atuação dele já tava mais entregue ali, né? Agora esse, eu achei que ele deu uma evoluidinha boa também, evoluidinha, não sei se tá certo o que eu falei. Porque nesse filme, eu acho que teve mais cenas que ele precisava demonstrar sentimentos e emoções diferentes. Até o aspecto do personagem, assim, que era um cara que se achava e tudo mais, e que tava tudo sob controle. E tem momentos que não, sabe? Aquilo ali era meio que só uma fachada. Tem uma cena em específico que ele tá sendo interrogado pelo policial lá, e tu vê que a expressão do Ryan Gosling de desespero, dá pra tu sentir até a angústia do maluco e a incredulidade dele só pelo olhar que ele tá fazendo, sabe? E tu fica, caraca. Aí o maluco já tá bravo. Quem diria que no futuro seria o Ken, né? Aquela. Agora, a nota pra esse filme, eu vou botar aí um 6,5. Por quê? Porque, como eu já disse, o início não tinha me pegado tanto, mas o final deu uma salvada. E a Sandra Bullock também tá nesse filme, né? E assim, ela arrasa. Filme número 6. The Slaughter Rule. Qualidade da narrativa. Mais um filme que o Ryan Gosling é um jogador de futebol americano. Só que nesse, ele tem mais destaque. Às vezes eu acho que o destaque não vale muita coisa. Por quê? Porque esse filme é muito chato. Ele é arrastado. Pra vocês terem noção, eu assisti esse filme no 2x e ainda tava achando que tava lento, demorado. Eu tava, nossa, que insuportável. Quando é que isso vai acabar? Eu não consegui nem me importar com os personagens de tão ruins que eles eram. Eu achei esse filme triste. Não tem uma pessoa nesse filme que tá com uma vida assim minimamente ok. Felicidade tá quase inexistente nesse filme, tá? E as coisas vão ficando de mal a pior. O motivo dele ser ruim não é porque ele é triste e tudo mais, porque eu gosto de uns filmes tristes às vezes, sabe? O Doce Novembro, O Pianista, eu gostei a beça de quando eu assisti. Esse filme passou longe de continuar interessante até o final, porque desde o princípio ele já era desinteressante. E a minha nota pro The Slaughter Rule é de -1/10 de tão ruim que esse filme foi. Porque assim,
assim, o filme durou apenas 1 hora e 56 minutos. Só que na minha percepção de tempo, ele durou 8 horas, assim, ininterruptas de dor e sofrimento, sabe? Filme número 7. O Mundo de Liland. O filme despertou a minha curiosidade logo no início. O filme começa meio que com um mistério e você tá tentando entender mais ou menos qual é a do personagem do Ryan Gosling. Basicamente, esse é o desenrolar do filme, né? E teve uma cena que o personagem do Ryan Gosling e o cara que faz o amigo do Homem de Ferro, que eu esqueci o nome dele, o que é a máquina lá de alguma coisa, eu vou botar aqui passando pra vocês. Enfim, tá meio que ele e o Ryan Gosling discutindo algumas ideias ali, e o amigo do Homem de Ferro diz que ele fez uma besteira, que ele traiu a namorada, mas que ele é humano. E a parte que me marcou é quando o personagem do Ryan Gosling vira pra ele e diz: a gente sempre diz isso quando a gente faz alguma besteira, mas eu nunca vi ninguém falando isso quando faz alguma coisa boa. E aí eu realmente fiquei pensando, caraca, realmente, né? Ninguém nunca falou isso depois de, tipo, sei lá, salvar um monte de pessoa e falar, caraca, realmente sou aqui um humano. Geralmente é só quando a gente faz alguma merda, né? E até aquela música, I'm only human, after all, don't put the blame on me, que a gente já joga assim pros outros, né? Esse filme, ele tem realmente uma pegada mais séria, assim, não tem nenhum momento que tem alguma piadinha ou alguma coisa ali pra descontrair. Ele é bem sério, bem dramático, inclusive a parte da família também achei interessante ver como é que cada pessoa lidou de um jeito diferente, né? Apesar de eu não achar que mostrou tanto quanto deveria ter mostrado. Sem dúvida, esse filme consegue te manter interessado até o final, até porque você quer muito descobrir o motivo que levou o Ryan Gosling a fazer o treco lá que ele fez. É que eu não quero dar spoiler aqui, entendeu? Apesar de eu ter avisado que ia ter spoiler, eu acho que esse filme vale a pena vocês assistirem. A minha nota pra esse filme vai ficar de 7/10. E eu achei também que o filme teve meio que uma pegada filosófica em algumas partes, então achei bem interessante isso. E ao mesmo tempo, eu senti que o filme tava querendo meio que mostrar ali a questão do perdão, né? Tipo assim, tem que perdoar as coisas, tem que seguir a vida, essa coisa aqui, essa coisa ali. Só que assim, o erro do Ryan Gosling não é um erro assim tão fácil de ser perdoado, né? Na real, é totalmente o contrário. Eu recomendo que vocês assistam, tá? Mas lembrando que é drama, é sério, então vai esperando isso. Filme número 8. Diário de uma Paixão. Bom, como vocês podem ver pela minha cara, eu saí destruída desse filme igual da primeira vez que eu vi. A primeira vez que eu vi esse filme foi, sei lá, acho que 2017, tem muito tempo mesmo, e eu só vi uma vez, e agora eu lembrei o porquê que eu só vi uma vez esse filme. É porque o final, ele acaba com a pessoa. Mas, falando do filme agora, eu gosto muito do ritmo do filme, e apesar dele ser um filme antigo, né, assim por dizer, acho que foi 2002, eu acho que ele tem um ritmo muito bom, ele é muito dinâmico, sabe? Não tem aquelas cenas que você fala, nossa, que chatice de assistir. Não, parece que tudo que é colocado ali tem um propósito. Eu lembro que da primeira vez que eu assisti, eu achava que tinha várias partes que os dois personagens principais eram bem infantis. Bem, 2024 e eu continuo achando a mesma coisa. Tem coisas que era só eles conversarem assim, sem, sabe, um precisar gritar de um jeito agressivo assim com o outro, sabe? Ou então, os negócios assim nada a ver. Mas ao mesmo tempo, tem muitas cenas que são muito fofas e também muito clichês. Mas quem também não gosta de um clichêzinho, né? Inclusive, a química entre os dois é uma parada muito absurda. Da primeira vez eu já tinha percebido, mas nessa eu acho que ficou tipo, caraca, realmente assim a galera se entregou bastante, né? Agora, esse final do filme, ele me pegou mais do que a primeira vez. E eu tô quase chorando de novo, que inferno. Eu acho que é um pouco porque eu acabei lembrando da minha avó e aí fiquei meio sad. Não vou ficar falando muito disso, senão eu vou acabar chorando nessa desgraça desse vídeo de novo. Mas o filme continua sendo muito fofinho e é muito legal de assistir. Apesar do final, né, que você fica Brasil, I'm devastated. A nota que eu vou dar pra esse filme é 8/10. Eu tinha que botar 0, né, por me fazer chorar. Mas o filme é muito bom e eu gosto muito do jeito que a história é contada. Inclusive, né, posso ser meio idiota, mas a primeira vez que eu assisti, eu fiquei chocadíssima que o velhinho e a velhinha eram eles no passado. Eu não tinha pegado, né, eu sou bem lerda, assim, nesse quesito. Recomendo, se você tiver com o seu psicológico em dia. Eu não estou, não sei quando estarei. Eu não sei quando é que eu vou reassistir esse filme. E o pior de tudo é que esse foi o último filme que eu vi do dia, não é o último do Ryan Gosling. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um episódio de The Office, pra pelo menos eu rir de alguma idiotice do Michael, né, pra tentar dar uma reerguida, porque senão eu vou dormir na tristeza absoluta. Filme número 9, A Passagem ou Stay em inglês. Mais um filme de mistério e suspense do Ryan Gosling.
Mas esse, gente, já começou prendendo a minha atenção no nível absurdo, tá? Porque eu tava, caraca, o que tá acontecendo aqui? O enredo eu achei bem confuso, eu já tava criando umas teorias ali no meio do filme, porque tava, cara, isso aqui pode acontecer isso, e isso, e isso. O que é interessante, né? Porque você começa a ficar criando várias e várias possibilidades, só que isso também pode acabar com a tua expectativa, né? Que assim, o filme em si, ele é muito louco. Inclusive, os enquadramentos das cenas desse filme, elas são bem diferentonas também em alguns momentos. E eu acho que é justamente pra te passar essa sensação de estranheza, de loucura, sabe? O filme, ele tem poucos personagens, mas ao mesmo tempo eu achei os personagens muito interessantes e eu acho que a galera desenvolveu eles muito bem. Mas assim, o final do filme, ele me deixou mais confusa do que eu já tava. Porque eu tava achando que o filme ia pra um lado e aí ele foi pro outro. E aí, quando eu já tinha aceitado esse outro lado, que era tipo assim, não, beleza, esse vai ser o final. Eu entendi o que aconteceu. Aí do nada vinha um treco assim, eu falei, ué, então é real ou não é o treco ali? Que eu fiquei confusa. O título BR, acredito eu, que já meio que responde essa pergunta, que é a passagem, né? E aí você, quando você vê o filme, ou se você já viu, você deve ter noção de qual passagem que é, né? Minha nota pro filme é de 8/10. Apesar de ser uma loucura total, eu gostei pra caraca. Eu não dei muito spoiler desse filme, porque eu acho que seria muito legal você ver sem os spoilers, né? Porque eu acho que deve estragar um pouquinho a experiência pra esse tipo de filme. Mas assim, é uma alusão bem interessante a que eles fizeram no filme. Eu gostei. Filme número 10. Ralph Nelson. Tudo que eu consigo pensar é no Nick Nelson de Heartstopper. Já começando que o Ryan Gosling nesse filme, ele é um Zé Droguinha e um professor, o que torna ele um professor super irresponsável. Pra ser bem sincera, eu não tava curtindo muito o início do filme, não. Eu tava achando ele bem demorado, bem arrastado, e o principal de tudo, eu não tava me importando com nenhum personagem, nem mesmo o do Ryan Gosling. Eu tô começando a achar que filmes de drama não são muito a minha praia, porque até então os que eu menos gostei de assistir até agora foram os de drama. Pra mim, Ralph Nelson continuou chato até o final, e olha que eu assisti no 2x, hein? E ainda assim, eu ficava, caraca, essa desgraça não acaba. Minha nota pra esse filme vai ser 0, eu realmente não gostei. Filme número 11. Um Crime de Mestre. Primeira coisa que eu tenho que falar desse filme, esse filme é foda. Simplesmente no filme, a gente tem o Anthony Hopkins. Pra mim, qualquer filme que tem o Anthony Hopkins, eu já sei que a atuação vai ser muito boa. O filme é tipo um episódio de Law and Order que eles tentam pegar o culpado. Só que nesse caso, o culpado ele é muito inteligente e ele sabe bem como manipular as pessoas ali. Eu gosto muito desses filmes que são de investigação, criminal, e aí meio que é uma batalha mental entre os personagens que você fica, E aí ele é inteligente aqui, e ele é meio inteligente ali, e cada um vai tentar se dar uma rasteira. E eu gostei muito do ritmo do filme. Eu achei que em nenhum momento eu fiquei desinteressada ali na história. Eu ficava tipo, caraca, o que vai acontecer agora? E aí quando eu já tava acostumada assim com um ritmo, o ritmo aumentou, tá ligado? E aí ficou tipo mais empolgante ainda. Eu fiquei, caraca, é pedir demais por filmes assim, cara? É pedir demais? Uma lição também muito importante que eu tirei desse filme é nunca trair o Anthony Hopkins. Minha nota pra um Crime de Mestre vai ser... Isso aqui era pra ser um tambor, tá? É 9/10. Eu gostei bastante do filme e principalmente o jogo mental que o personagem do Anthony Hopkins faz com os outros. Ele é sonsa, eu não sei porque eu gosto de gente sonsa. Filme número 12. A Garota Ideal. O Ryan Gosling nesse filme tá a cara do Ned Flanders dos Simpsons. Eu não sabia muito bem o que esperar desse filme, né? Porque eu não li sinopse, eu não vi nem a capa, eu só taquei lá o nome do filme e fui pesquisar, né? Pra ver onde eu assistia, que tá uma dificuldade achar esses filmes do Ryan Gosling, vou te falar. Tive que assistir uns sites, né? Aqueles sites que vocês conhecem bem, só que em inglês ainda por cima. E pelo nome Garota Ideal, eu achei que ia ser um filme de romance. De um certo modo é, né? Romance, né? Não muito comum aí, né? Ou talvez até comum pra algumas pessoas e eu não saiba. Mas eu me surpreendi quando, do nada, um maluco brotou com uma boneca na casa da família. E aí começa a ter umas situações que elas são muito engraçadas e muito sem noção. E você fica tipo, caraca, você não consegue prender o riso, sabe? Era como se eu estivesse assistindo um episódio de The Office, só que longo. O filme, eu achei que ele tem um humor bem diferenciado. Eu acho que ele puxa pra um humor meio constrangedor, meio que tu fica desacreditada ali algumas vezes, sabe? Mas você acaba rindo, porque não tem como, sabe? São umas situações assim. E ele é bem legalzinho de ver. O desenvolvimento também do personagem do Ryan Gosling, eu achei bem legal, porque faz sentido o personagem se desenvolver daquele jeito. E assim, esse filme do Ryan Gosling, ele se desvencilha realmente do que eu tinha visto até então dos outros, sabe? Porque os outros, bem ou mal, tinha alguma coisa ali que se conectava entre os personagens. Tipo assim, tu conseguia ver que eram
personagem diferente, mas sempre tinha alguma coisa em comum. E nesse papel, eu acho que o Ryan Gosling ficou bem bom, porque ele realmente passa a sensação de ser esse cara, esse maluco estranho, que tem esses problemas, assim, de se comunicar com os outros e tudo mais. Agora, eu vou te falar, hein? O pessoal da cidade do filme é um pessoal muito gente boa, tá? Porque todo mundo entrou no rolê do cara. Bem difícil acreditar que seria assim na vida real. A vida real, né? A gente sabe como é que é. Se eu broto com um bagulho desse, assim, pra perto dos meus amigos, eles já iam falar que papo é esse, Júlia? Mas é legal você ver, porque o personagem, ele vai evoluindo aos pouquinhos e você vai percebendo isso a cada vez. E ele mesmo quer evoluir, sabe? Minha nota pro filme A Garota Ideal é de 5/10. É tipo aquele filme que ele não fede e nem cheira. Ele é engraçadinho, mas não tanto a ponto de eu querer reassistir de novo, né? Reassistir, no caso, já seria o de novo, né? Filme número 13, Blue Valentine. Já pelo nome do filme, dava pra eu ter esperado o que eu assisti. Só que eu não tinha ligado meio que o ponto. Eu achei que ia ser um filme super romance. Mas, na verdade, é um drama de um casal problemático. Eu achei que o Ryan Gosling tava muito fofinho nesse filme, principalmente na parte do passado, porque, assim, esse filme meio que tem duas timelines, de quando eles se apaixonam e depois quando eles já estão casados e infelizes, né? Que tristeza. Mas o Ryan Gosling, novinho, ele era muito fofinho em algumas cenas, ajudando lá os idosos e tudo mais. Tem algumas coisas quando ele era novo que já era meio, tipo, nada a ver. Se você não gosta da pessoa, é igual aquela teoria do How I Met Your Mother, que se você não tem um sentimento pela pessoa, o bagulho fica totalmente bizarro. E se você já tem algum sentimento, você fala, nossa, que fofinho. A relação deles do futuro é bem problemática, já tá bem desgastada, e você começa a se perguntar, poxa, quando é que será que eles começaram a se distanciar emocionalmente, não fisicamente, porque mesmo desgastado, eles quiseram se manter juntos, sabe? E o filme não mostra. Isso eu acho um vacilo, né? Porque tu tem os momentos felizes deles mais novos e do nada, pá, infelicidade. E não mostra quando é que foi o momento que mudou, sabe? O filme eu achei bem interessante, mesmo tendo um tema que é bem comum, não é nada tipo, nossa, o alienígena aqui, não sei o que, não sei o que lá, ação e ação e ação. É algo bem comum, é bem mais centrado nos personagens e como eles se relacionam. Falando em personagens, eu me importei bastante com eles, e isso é uma coisa que eu levo muito em consideração quando eu vejo filme, que eu falo, cara, se eu não me importei com o personagem, o filme é uma merda. E várias vezes você vê que eles têm umas atitudes que são bem erradas e bem nada a ver. Geralmente o Ryan Gosling tem mais essas atitudes, né? Do que a mulher lá, mas também ela também não é perfeita. Mesmo o final do filme não sendo um final feliz, né? Mas eu achei bem condizente com o que estava sendo mostrado ao longo do filme. Pra mim, não ia ter sentido outro final, tá? Eu já tava esperando que fosse aquilo, e se não fosse aquilo, eu ia falar, ai, cara, tomaram uma decisão errada ali, hein? Mas uma coisa que eu devo falar, hein? Eu achei, quando eu vi a capa do filme e o nome, que o filme ia ser super um clichê romântico, e a galera se apaixonando e tudo mais. E aí veio esse tapa de realidade na minha cara. Eu falei, não, minha nota pra esse filme vai ser de 7/10. Eu gostei bastante, apesar de ser um drama, assim, não tava esperando que eu fosse gostar tanto. O filme é muito bom e bem condizente, e os personagens são bem ok's. Então teve o selo Júlia de aprovação. Não que eu acho que isso vale muito, né? Filme número 14. Entre Segredos e Mentiras. Alguém consegue me responder por que filmes que são de mistério, crime, esses negócios, geralmente tem uma trilha sonora muito boa e que te faz ficar vidrada, assim, no que tá acontecendo? A primeira impressão que eu tava tendo do filme era que eu tinha apenas um sentimento, que era a raiva do pai do Ryan Gosling nesse filme. E depois, essa raiva acaba passando pro próprio Ryan Gosling, que, né, aos poucos ali, ele vai ficando meio maluquinho, ele começa falando sozinho, tu não entende muito bem o que tá acontecendo ali. A Mary Jane, coitada, só percebe que o Ryan Gosling é meio doido das ideias quando ela já tá casada com ele. Teve uma coisa que depois eu fiquei rindo ali levemente, porque o que aconteceu? Eu literalmente levei um susto, assim, foi tipo um jump scare, e ao mesmo tempo barulho, que foi o Ryan Gosling dando um gritinho super fino. E aí, cara, o meu coração palpitou de um jeito absurdo. O filme realmente era de mistério, porque até o meio dele eu não tava entendendo qual era o tema mais ou menos ali. Eu entendia que tinha a ver com Ryan Gosling, mas eu não sabia, tipo, como é que ia ser o andar, sabe? Se era ele sendo loucão só, ou ele era um cara legal e problemas com o pai, que não sei o que, não sei o que lá. Mas, de maneira geral, não tava nítido ali o que ia acontecer. Não que precise ser previsível, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas também não te deixa muita dúvida, assim, tipo, beleza, o que tu quer dizer aí? O Ryan Gosling, nesse filme, ele começa com um cara super legal, tu fica tipo, nossa, maluco, gente boa, sabe? Não é aqueles caras escrotos e tudo mais. Mas, na verdade, ele apenas estava se fingindo, né? No filme, não parece que ele tava se fingindo. Mas o cara, do nada, vai começando a ficar, tipo, loucão, agressivo, escroto, assim, babaca total. E a Mary Jane, ela continua muito mais tempo do que, sei lá, cara, eu já tinha saído dali há muito tempo, entendeu? No primeira coisa, assim,
falar sozinho, até tá ok, né? O cara pode ser sonâmbulo, sei lá. Mas depois a cara do Ryan Gosling começa a ficar diferentona. Ele começa com uma cara ok, de bonzinho, e depois ele vai ficando com uma expressão de psicopata, sabe? Um psycho killer ali da vida, que vai ficando difícil, sabe? É aquelas pessoas que tu olha assim, tu já fala, ih, doidão, hein? As atitudes dele também realmente não vão ajudando. E olha, gente, acontece uma coisa em vibes John Wick. O filme, ele continua bem interessante, e quando parece que ele vai acabar, brota uma nova narrativa que eu fiquei assim, desacreditada. E aí me puxou a atenção de novo pra ver, entendeu? Só que assim, eu fiquei levemente chocada com o final. Por quê? Porque meio que no final deu a entender que aquilo era baseado em fatos reais. E eu falei, gente, um treco desse é baseado em fatos reais? Aí eu fui pesquisar na internet e realmente é baseado em fatos reais. No caso, o cara que inspirou o personagem do Ryan Gosling na vida real se chama Robert Dust. E ele é escrotaço, e inclusive o jeito que ele foi pego, assim, do rolê todo, foi bem... assim, idiota, que ele se achava super esperto, mas aí ele foi, acho que, fazer um documentário pra HBO Max, e ele deixou o microfone dele ligado, ele não sabia que tava ligado no caso, né? E aí ele confessou a parada lá. E eu fiquei tipo, gente, como é que pode? Mas se safou uns bons anos assim, sabe? Minha nota pra esse filme vai ser de 8/10. Apesar, né, de mostrar ali uma tragédia, um treco meio bad, o filme é bom. E não achei cansativo, não. Achei bem interessante. Tu só fica assim, meio tipo, caralho, que cara escroto, sabe? Quem gosta dessas paradas assim de American Crime Story, se você gosta desse tipo de coisa, você vai gostar do filme. Filme número 15, Amor a Toda Prova. Esse eu acho que foi o primeiro filme do Ryan Gosling que eu vi na minha vida, tá? Um filmezinho comédia, depois de eu ter, né, assistido o último filme, que acabou meio que em tragédia ali, foi até bom pra dar uma descontraída. O elenco desse filme é muito bom, que a gente já tem o Steve Carell como principal, né? Meio que ele e o Ryan Reynolds são co-protagonistas. Aquela que não sabe falar, né? Meu Deus do céu. Co-protagonistas. Eles são co-protagonistas. Esquece. O Steve Carell, né, que é de The Office, a Julianne Moore, que faz vários filmes de comédia, a Emma Stone, de novo, fazendo o papel de par romântico do Ryan Gosling, que eles combinam muito, cara, muito mesmo. E no filme, o Ryan Gosling, ele meio que é um paquerador ali. E ele tá tentando dar ali um help pro Steve Carell, que tá divorciado, tá na bad e tá tentando seguir a vida. Se fosse nos dias atuais, provavelmente o Ryan Gosling seria meio que um coach, cobrando 5 mil pro Steve Carell pra conseguir o seu amor de volta em 7 dias. E se o Steve Carell não conseguisse, ele falaria, culpa toda sua. Eu deixei o conteúdo aí pra você, que às vezes nem tem conteúdo. Você não conseguiu ela de volta porque você não se esforçou o suficiente. Só basta querer. Não que eu seja contra a galera que vende curso, tá, galera? Eu só sou contra a galera que vende curso que não tem conteúdo nenhum, entendeu? Eu até recomendo um aqui embaixo pra quem quiser aprender coisa de YouTube, que é o que eu fiz, que é o do Abraham. O filme é bem bom, é bem leve, apesar de vira e mexe você ficar com umas cenas assim de que é meio constrangedor. Só que, tipo, até isso é legal, sabe, o jeito que eles botam. Como eu disse, eu já tinha visto antes, então eu meio que já sabia o que eu ia esperar dos personagens. Eu já sabia que ia gostar deles, né? Minha nota pra Amor a Toda Prova é de 7/10. O filme é bem divertido, é bem leve, não tem aquela preocupação assim de você ficar a todo momento olhando e vidrado e tentando entender as coisas, sabe? É só pra você rir mesmo, sabe? Filme número 16, Drive. Esse filme eu acho que foi um dos que eu tava mais querendo ver e com muita expectativa nele, porque só o trailer assim que eu tinha visto, eu falei, caraca, esse filme parece ser brabo, hein? E eu nunca tinha visto antes. Eu gostei muito da vibes que tem a música desse filme, tá? Meio que a trilha sonora combina muito com o aspecto de cidade, principalmente cidade à noite, ele dirigindo assim, cara, encaixou muito bem, no nível absurdo. Era como se eu estivesse assistindo GTA, porque se passava, né, na Lois Santos da vida real, que é Los Angeles. Cara, tipo assim, ele passou em várias partes que, tipo, era o GTA, entendeu? E até ali o treco dele, né, ser motorista e dirigir os trecos lá de nos ilícitos, né, na ilegalidade, essas coisas, me lembrou o Franklin de GTA V. As cenas que ele tá dirigindo nesse filme são bem empolgantes e muito tensas, tá? Porque eu ficava assim, caraca, mano, como é que eles conseguiram fazer um treco desse? E olha que eu não sou muito fã de filme de direção, sabe? Eu vi carros eu gosto daquela, né, animação. Velozes e Furiosos, eu vi alguns também, mas não vi o resto. O que eu vi, eu acho que foi de Tóquio e eu gostei, mas eu não costumo assistir, mas eu acho legal, principalmente quando botam um bagulho de carro antigo. Sobre esse filme, eu tava torcendo muito pra ele ser bom e assim, cara,
ele realmente foi incrível. A ação do filme é boa, a trilha sonora é boa, a história do filme é muito boa, e ainda de brinde você leva aquelas cenas de ação maravilhosa dele dirigindo o carro, que é assim, sensacional o jeito que é gravado, tá? Tem vários ângulos assim que eles botam que é bem diferenciado. Tem uma coisa que eles fazem nesse filme também, que eu gosto muito quando fazem em outros filmes de maneira geral, que é deixar em silêncio uma cena que ela já é tensa por si só. Então meio que fica um silêncio assim e tu tem o som seco de, sei lá, tiro, personagem fazendo, sei lá, qualquer coisa, um soco assim meio seco. Eu gosto do jeito que dá mais uma impactada na cena. Deixa só o som da violência. O filme com certeza é interessante até o final, inclusive eu assistiria 2 sequências ali tranquilamente se tivesse, mas também tem aquele problema, né, que às vezes a gente tem a sequência e ela não consegue ser melhor do que o primeiro filme que a gente viu e a gente fica, realmente não precisava de sequência. Minha nota pro filme Drive é de 9/10. Apesar de eu ter gostado muito, eu não sei por que eu não senti um 10/10. Aquelas, né, não levando em nada coisa técnica, de sei lá o que, só a intuição mesmo que eu falei, não tô sentindo um 10, apesar de eu ter gostado muito, sabe? Filme número 17, Tudo pelo Poder. É um filme de política, tá? E o político em questão é o George Clooney. Eu, quando vi a capa desse filme, eu falei, nossa, esse filme parece ser legal. Não sabia que era de política até então, tá? Mas quando eu vi metade da cara do Ryan Gosling, a outra metade era uma revista com a cara do George Clooney, eu falei, nossa, parece ser legal, né? Literalmente joguei o livro pela capa, no caso foi o filme pela capa, só que nesse caso me decepcionou. Eu não costumo assistir coisa de política. A única coisa que eu acho que eu assisti de política foi House of Cards. E eu gostei pra caraca de House of Cards, tá? Eu gosto do formato da série, eu acho muito boa. E os personagens, eles... Você sabe que eles são cuzões, entendeu? O cara é cuzão, mas é um cuzão inteligente, entendeu? Nesse não, você só tem a sensação de que, sei lá, um cara ruim mesmo e ele não parece nem ser inteligente, assim, ele só se finge de bom moço mesmo. E o Ryan Gosling, ele a princípio parece que é muito legal. E eu acho que ele era mesmo no início, sabe? Eu acho que o rolê mesmo é ele se perdendo ao meio do caminho. Mas nem isso eu acho que foi feito de um jeito que eu gostei tanto. Os personagens do filme não me impactaram muito. Teve uma personagem só que me impactou um pouco por causa de uma coisa que aconteceu com ela, que eu não quero dar spoiler sobre isso. Eu fiquei, pô, então beleza, me importei com pelo menos um, né? O que é engraçado que não era nenhum dos 2 principais. Mas também esse negócio de se importar passou, sabe? Não ficou muito tempo assim, tipo, remoendo, sabe? Sinceramente, não gostei muito do filme, não. Eu achei que várias partes eu ficava desinteressada, perdia minha atenção tranquilamente olhando assim e ficava, que saco, hein? Mas o filme ainda tem uns momentinhos que são legais, então ele não é de todo ruim. A minha nota pro Tudo pelo Poder vai ficar de 3/10. 1 ponto por ter o George Clooney, 1 ponto por ter o Ryan Gosling, e 1 ponto pela personagem que eu me importei lá. De resto, achei derrota, hein? Outra coisa, tá? House of Cards dá um banho nesse filme. Tudo bem que uma série tem bem mais coisa pra ser trabalhada, mas mesmo assim, entendeu? Filme número 18, O Lugar Onde Tudo Termina. Mais um filme que me passou a vibes de GTA, provavelmente porque é no mesmo lugar de novo, né? E ao mesmo tempo tem um cara dirigindo uma moto, o que me lembrou um pouco uma vibes do Trevor, não que o Trevor dirige uma moto, o rolê onde ele tava todo inserido. Uma coisa nesse filme me surpreendeu, é que não é nem na metade dele, é que 1/3 dele do nada mudou pra uma parada muito brusca, uma coisa que eu não tava esperando e que eu achei bem arriscado assim deles terem feito, mas me surpreendeu, que eu falei, caraca, eu nunca vi isso. Então, isso me deixou levemente mais interessada. Porque eu fiquei tipo, caraca, como é que eles vão seguir agora depois de terem feito isso, entendeu? E aí muda completamente a narrativa. O que faz muito sentido pro filme, mas conforme foi passando, eu percebi que eu não tava curtindo muito, porque eu já tinha me acostumado com aquela primeira narrativa. E aí depois, eu comecei a me acostumar com a segunda narrativa e eles trocaram de novo. Eu falei, caraca, meu irmão, tá ficando um pouco difícil, hein? Apesar deles trocarem, tem uma coisa que conecta todas as 3 narrativas que são, né? Vocês vão ter que ver o filme. A parte mais interessante do filme pra mim é a última parte, que no caso eu acho que seria o 3º ato, que eu acho que meio que encaixa tudo que foi até aquele momento. E aí tu até entende, nossa, então, beleza, entendi porque que eles fizeram aquele caminho todo pra chegar até aqui. Só que aquele caminho todo, várias partes são bem chatas. Porque eu fiquei tipo, cara, eu quero gostar de um filme, mas eu não quero, tipo, que ele seja salvo no final
e o resto do filme seja ruim, sabe? Então, tem filme que consegue fazer isso, mas geralmente, pelo menos o resto do filme é meio mediano ali. Esse, realmente, assim, não gostei de várias partes. O único personagem que eu tava me importando um pouco eram os dois primeiros, né, que é o do Ryan Gosling e o da menina lá, que é a esposa dele na vida real. Mas depois eu comecei a cagar, assim, um pouco pros personagens, realmente. Minha nota pro filme vai ser de 3/10. Sinceramente, apesar de ter me surpreendido o negócio de trocar de protagonista e trocar de narrativa lá do negócio, mas ao mesmo tempo se manter conectado, eu acho que eu não gostei do jeito que foi feito, sabe? Me deixou bem desinteressada. Filme número 19. Caça aos Gangsters. O filme é de máfia com uma vibes ali no ar. Sinceramente, não me lembro de ter assistido tantos filmes com esse gênero. Nem Poderoso Chefão, tá, gente? Eu sei que uma galera aí, tipo, bota como esse filme todo mundo tem que assistir. Eu nunca assisti, eu tô querendo assistir pra ver como é que é, porque tanta gente fala que é maravilhoso, né? E tem muita piada de Eu, a Patroa e as Crianças com o Poderoso Chefão, então, né, vou ver. No início do filme de Caça aos Gangsters, eu não tava curtindo muito não, tava achando desinteressante, mas depois ele aos pouquinhos vai começando a dar uma melhorada, o ritmo vai melhorando também, e aí eu fui gostando um pouquinho mais, mas também não era nada maravilhoso. Apesar do filme ser de máfia, gangster, esses negócios assim, teve várias partes que me lembravam muito o Velho Oeste e cowboys, por incrível que pareça. Eu acho que esse filme também, ele tem meio que um toque de comédia em algumas partes, e eu ficava tipo, cara, ele tá se levando a sério ou não tá se levando a sério, sabe? Fiquei confusa nessa parte assim. De novo, nesse filme, o Ryan Gosling faz par romântico com a Emma Stone. E eu fico impressionada, né? A galera fala, ó, vamos escalar aqui o Ryan Gosling, então vem de brinde a Emma Stone. Ou então eles escalam a Emma Stone e vem de brinde o Ryan Gosling. Porque vários filmes eles fazem junto. Até porque, né, a química dos dois é realmente muito boa. A Emma Stone, de maneira geral, ela tem uma química boa com várias pessoas que ela contracena, né? Minha nota pra Caça aos Gangsters é de 6/10. Apesar dele não ser muito interessante em algumas partes, ele tem sim umas partes legais, geralmente da metade do filme pro final, ele deu uma melhora bem grande, o que eu achei que deu uma salvada legal no filme, tá? Filme número 20. Só Deus Perdoa. E esse filme, olha, gente, realmente foi muito ruim. Ele foi ruim no nível absurdo, tá? Eu acho que eu nunca tinha visto um filme tão ruim nesse nível. Olha que eu já vi uns outros filmezinhos do Ryan Gosling nesse vídeo aqui, que foi difícil também, hein? Uns dramas assim que eu ficava, meu Deus. Inclusive, esse filme tava dizendo que era de drama e eu já fiquei, né, levemente receosa. Acabou que estava certa nesse quesito, porque até agora, todos os filmes que eu vi de drama não foram bons. Então eu já falei, pô, esse daqui não deve ser, né? Acabou que eu tava certa. Filme confuso, filme macabro e filme bem desconfortável em várias partes. São realmente bastante, tá? Não veja esse filme com a sua família. Tem também umas cenas de tortura assim nesse filme que me deixaram levemente nervosa. Eu até entendo que tem, né? Porque o filme ele é meio maluco e tem essa vibes assim, mas, cara, me dava um nervoso absurdo. Então, se você tiver interesse de ver, já vai sabendo disso, entendeu? Eu achei que o jeito que a narrativa foi construída nesse filme foi bem ruim, porque eu não tava entendendo, tava desinteressante e tinha várias cenas que eram realmente, assim, nada a ver. Os personagens desse filme é a mesma coisa que nada, tá? Não me importei com nenhum deles, principalmente o do Ryan Gosling. Caguei. Ele parecia meio apático, o personagem dele do filme achei ruim, achei chato. Achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. Olha, gente, esse filme foi difícil de assistir mesmo, porque, assim, mesmo se eu colocasse ele no 10x, parecia que ele demorava 10 horas. Não sei, cara, parecia que ele tava a passo de tartaruga, assim, esse filme. Realmente foi, olha, uma tortura eu assistir esse filme. E tinha umas cenas que eram bem toscas, que o cara literalmente do nada, assim, ele botava a mão assim e tirava uma espada. Eu falei, de onde que saiu essa espada? Porque você tava ali em outro ângulo, essa espada não estava aí? Entendeu o lugar que eu tô querendo dizer que saiu aquela merda? A minha nota pro filme Só Deus Perdoa vai ser de -3/10, porque ele é literalmente, como a Pitty já dizia, bizarro. Muito ruim mesmo. Só Deus perdoa mesmo, que olha, sem condição. Filme número 21. A Grande Aposta. O filme, ele fala de finanças. A princípio, parece que ele é meio baseado em fatos reais, mas eu fiquei realmente confusa se ele é de verdade ou não, porque parecia mais uma sátira
sátira e talvez seja levemente inspirado, não sei. O formato do filme é tipo de mockumentary, tipo The Office, tipo Modern Family, e ele teve uma narração que me lembrou muito a de Eu Nunca da Netflix, porque do nada vinha um narrador assim e falava os negócios lá, eu falava, cara, me lembrou muito o maluco lá do tênis que falava no Eu Nunca. O que foi um ponto super positivo pra esse filme, assim, eu achei que o narrador funcionou muito bem, porque tem alguns filmes que não conseguem fazer isso, né? Eu achei também muito interessante em algumas partes que eles quebram a quarta parede. Ficou muito bom do jeito que fizeram. Pra ser sincera, eu não entendo muito coisas de finança de maneira geral. Eu entendo literalmente o básico do básico do básico e apenas isso. Então, vira e mexe, eles falavam algumas siglas e vinham com os dados de conta que eu falava, cara, não tô entendendo o que eles estão querendo dizer. E eles até tentam te explicar isso. Inclusive, do nada brotou a Selena Gomez e explicava essa parada que ela é meio complicada, mas mesmo assim eu saí sem entender o que tava acontecendo. A única coisa que eu falei, caraca, do nada a Selena Gomez. Tem uma parte que tem um drama ali que é meio legal, olha só, eu gostando de drama, que é da vida do Steve Carell, que eu acho que dá um peso maior ali pro personagem, e eu acho que de todos os personagens desse filme, até mesmo o do Ryan Gosling, o Steve Carell é o que eu mais gostei, tá? Porque ele parece mais humano ali, apesar de na aparência ele tá lembrando muito o Gru de Meu Malvado Favorito, é isso? Meu Malvado Favorito, né? Quando ele bota a peruquinha lá, sabe? O filme é bem legal, ele continua interessante até o final. Na verdade, eu vou falar aqui que eu acho que ele ficou bem mais interessante conforme foi passando, e pra definir esse filme, assim, em um gênero, seria meio que um apocalipse de finança. A minha nota pra esse filme vai ser de 7/10. A única coisa que realmente me incomodou nesse filme eram essas partes que eu tava meio confusa, assim, que eu não entendia, mas talvez seja mais um problema meu, né, ali, falta de inteligência, sei, ou talvez o filme podia ter explicado um pouquinho mais, sabe? Como se eu tivesse 5 anos. Filme número 22, The Nice Guys, ou mais um vídeo que o Luba lançou em seu canal. O filme é bem divertido, tem uma dupla que um detetive ele é brabo, assim, pique Rambo, e o outro ele é meio atrapalhado, que é o Ryan Gosling. Mas a dinâmica dos dois é muito boa e é bem engraçado o jeito que eles fizeram. A história, ela é leve, assim por dizer. Na minha concepção, era um filme de sessão da tarde, mas aí do nada começou a brotar uma teta, uns ilícitos, uma galera assim, né, indo de base um ao outro, se é que vocês me entendem. Eu não tava esperando muito desse filme quando eu comecei a assistir. Pra ser sincera, eu tava achando que ele ia ser bem tosco e bem chato, mas na real ele era só tosco mesmo, chato não estava sendo. O que, então, eu me surpreendi, o que foi coisa boa, né? A questão sobre o filme se manter interessante até o final é que ele se mantém e ao mesmo tempo eu acho que ele não se mantém, porque assim, pra mim teve um ápice, não no final do filme, mas sim, tipo, no meio do filme, e aí depois ficou tipo, não, beleza, daqui pra frente tá legalzinho, mas não tá tão legal quanto já foi. Minha nota pro filme The Nice Guys é de 6/10. Ele é divertido, tem uma história ok e eu gostei bastante dos 3 personagens principais. Filme número 23, La La Land. Eu já tinha assistido esse filme há alguns anos atrás, acho que 2018. E na minha lembrança, eu lembro que tinham várias partes que eu achava que tava bem arrastado assim o filme. Eu gosto bastante de filmes musicais, mas La La Land tem umas músicas assim que eu não sei por que eu não consigo curtir tanto. Eu não tô querendo dizer aqui que as músicas são ruins, tá? Mas geralmente quando eu assisto um filme que é musical, eu já saio do filme com várias músicas na minha cabeça. Eu já saio cantarolando, entendeu? E no La La Land só aconteceu isso comigo em uma música que foi aquela City a Star, that's so much that I can see, que é na parte do pianinho lá que o Ryan Gosling toca e canta ele e a Emma Stone. Mas de resto, assim, teve várias músicas ali que eu nem lembro, sabe? Eu lembro que a City of Stars ficou na minha cabeça desde a primeira vez que eu vi, que eu tirei até ela no violão, que na época eu não tinha nem teclado. Uma coisa que eu lembrei enquanto eu assisti o filme era que foi esse filme que me apresentou aquela música do Flocks of Seagull, que é Run So Far Away, que no filme eles fazem uma piada de que a música é uma música, tipo, de zoeira. Zoeira no caso de quem é pianista mesmo, não gosta de tocar. Mas eu acho ela super boa, menino. Bota aqui no fone de ouvido e fico And I run so far away. Isso parada, né? Porque gostar de correr mesmo, não gosto. Uma coisa que esse filme com certeza tem é cenas muito bonitas e as partes do musicais são muito bem coreografadas, sabe? É uma parada, assim, surreal. Eu não sei como é que eles fizeram até hoje aquela cena lá do início, que é uma rodovia, assim, sabe? Eu fiquei, caraca, uma galera aí. E o landscape, assim, principalmente daquela ceninha lá do banco, ela é muito bonita. Você fica olhando, assim, o céu, a cidade, tudo se complementando, sabe? Tipo, é literalmente você olhar uma parada assim e só admirar. Tem várias cenas que são fofinhas e clichês, e de novo, o Ryan Gosling e a Emma Stone estão fazendo casalzinho, o que significa, né? E pelo menos isso já dá um check de ok que o filme vai ser bom.
bom pelo menos que o par romântico vai ter química. E a química, gente, ela é tão boa que quando os dois eles têm uma DR, eu realmente fiquei mal. Fiquei, que isso, cara? Por que Takashi tal coisa na cara da Emma Stone? Stone aquelas, né? O filme com certeza continua interessante até o final. E dessa vez eu não achei nem que ele ficou arrastado, tá? Eu achei que ele ficou num ritmo super bom. E dessa vez também eu tive uma opinião diferente sobre o final. Porque da primeira vez que eu assisti, eu ficava, nossa, não gostei desse final. Esse final é injusto. Não foi condizente com a trama. Não foi um final feliz. Só que na verdade é um final feliz. Só que ele é um final feliz que a gente não tá acostumado a ter. Ele foi um final feliz de maneira separada pra cada um. Ou seja, foi mais em âmbito profissional do que em relação aos dois. O que eu achei muito bom, sinceramente. Achei bem maduro assim. É um diferencial assim do filme, sabe? Não terminou clichê, não terminou como previsível, sabe? Como a gente já esperava que terminasse. A minha nota pra La La Land vai ser de 10/10, porque realmente o filme é bom mesmo. Filme número 24, De Canção em Canção. Mais um filme que é simplesmente horrível. Sem condição, chato pra Já começa que eu achei que o filme tem várias cenas bem desconfortáveis e são mais 18. E eu ficava assim, cara, será que quem fez essas cenas quem fez no caso, né, diretor quis montar desse jeito pra deixar a gente desconfortável do jeito que a menina estava desconfortável? Ou era só um bônus a mais ou um ônus, né, pra quem estiver assistindo? Esse é um daqueles filmes que são tão chatos que você pode botar ele no 10x e ele ainda vai parecer que tem 20 horas. Pra vocês terem noção o chato ele é. A narração nesse filme me incomodou. Já é um negócio assim que narração, se você não fizer certo, ela destrói o filme. E um filme que já tá ruim, não precisa de muito mais pra se destruir ao quadrado. Eu fiquei esperando o momento em que esse filme ia ficar um pouco mais interessante, né? Porque em alguns outros isso aconteceu. Mas nesse, galera, o momento não veio. Igual a Lady Gaga. Eu não poderia me importar menos com a história do filme e com os personagens do filme que, assim, com todo respeito, achei todos ruins. O do Ryan Gosling é o menos pior, mas eu também fico, cara, não dá pra te engolir também. Mas olha, é que os outros são super detestáveis. Aí o do Ryan Gosling, que é uma pessoa normal, ele fica tipo, não, beleza, esse daqui é ok. Só que ele é só ok, tipo, não tem nada, tipo, de diferencial. A minha nota pra esse filme é 0/10. Realmente sem condição de assistir. Tudo que eu queria que acontecesse nesse filme era que ele acabasse. Filme número 25, Blade Runner. Não vou mentir, me assustei quando eu vi que o filme tinha 2 horas e 40 minutos. Eu fiquei, caraca, é um pouquinho longo, hein? Eu não sou muito chegada em histórias que contam sobre coisas futurísticas, a não ser os carros voadores, que eu gosto bastante, mas esse filme conseguiu prender a minha atenção logo no início. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é quando alguma coisa ou alguma pessoa que não deveria ter consciência começa a ter consciência. Eu gosto desse jeito que a narrativa é criada, porque te dá uma visão diferente sobre como as pessoas ou coisas enxergam as coisas. Bem redundante, né, o jeito de se falar. O mistério que tem no filme, ele é bem bom, que ele vai sendo construído ali aos poucos, e você fica realmente interessado. E aí, quando tu acha que descobriu o que é o mistério, tu fica, caraca, um plot twist aqui. E aí, mais pra frente, você vai descobrir que não foi tanto plot twist, porque vai vir um outro plot twist que vai acabar com o teu plot twist que você já achou que tinha, né? É um plot twist atrás de outro plot twist, que isso acontece bastante nesse filme. No caso, não é bastante, aqui foi o suficiente pra ter, né, me surpreendido no nível absurdo. Uma coisa ruim desse filme, assim, pra mim, tá, gente, é que teve umas cenas que eram muito demoradas. Eu ficava assim, cara, pra que você precisa ficar olhando 4 horas pra esse cavalo? Passa essa cena aí, entendeu? Eu ficava, meu Deus, e não passava. Aí eu fiquei, nossa, assim, tá difícil mesmo, né? Por isso que tem 2 horas e 40 de filme, entendeu? Agora, uma coisa que esse filme foi muito bom é o cenário. Tem um cenário lá, cara, que é uma cidade destruída, que é, assim, simplesmente lindo. É muito bonito. A coloração, a fotografia que eles usaram, assim, cara, é, assim, sensacional, sensacional. Pra mim, esse foi o ponto alto desse filme, sabe? É muito bonito. Os personagens desse filme também são muito bons. Eu acho que, assim, tem o Ryan Gosling como principal, né? Mas os coadjuvantes, você se interessa por eles, mesmo que eles, às vezes, não apareçam nem tanto, sabe? Isso eu acho uma coisa, assim, bem difícil de fazer. Não é que seja bem difícil de fazer. Assim, a galera já não tem muito tempo de tela. Quando você tem 3 minutos, 4 minutos, assim, de um filme que tem 2 horas e 40, é um pouco difícil, né? Você se importar muito com esse personagem. Que você fala, ah, beleza, vai ser descartado ali e tudo bem. Mas não, você se importa mesmo com o personagem. Minha nota pro filme Blade Runner é de 9/10. A história é muito boa e, principalmente pra mim, esse bagulho da fotografia e da coloração, assim, muito... Filme número 26,
O Primeiro Homem. Avisando que o filme já começa assim numa pura depressão, acontece uma parada super bad logo no início do filme que você já fica, caraca, já comecei triste, entendeu? Eu achei o filme legal, mas ao mesmo tempo eu não achei tudo isso, sabe? Tinham partes que eram realmente legais, mas pra mim teve várias partes que era super desinteressante de assistir. E assim, a melhor parte do filme é realmente quando ele pousa na lua, por quê? Porque me fez pensar de um jeito diferente. Porque assim, a gente já vive num tempo que a gente já sabe o que a galera espera ao pisar na lua. Só que quando o Neil Armstrong foi pisar lá, ele não sabia o que dava pra esperar da lua. Pelo menos acho que não, né? Não pesquisei bastante também pra falar. Mas tô falando aqui de fontes, né, da minha cabeça. Mas tipo assim, sei lá, o cara podia estar com a ideia de, tipo, vou pisar aqui e alguma coisa pode acontecer, eu vou desintegrar, o chão vai me sugar, ou então o chão é lava. Tudo bem que a lua não seria lava, mas, entendeu? Ele não sabia o que esperar, então ele tava bem receoso. E eu acho que o Ryan Gosling e o jeito que a cena foi feita, que é aquele bagulho de deixar em silêncio e deixou só a respiração dele, ficou muito bom, porque me fez pensar isso, sabe? Conseguiu deixar realmente a parada bem mais impactante. Assim, não que pisar na lua já não seja impactante o suficiente, né? A minha nota pro Primeiro Homem vai ser de 7/10. Eu achei um filme legal, mas não achei tudo isso, tá? Inclusive, pra quem gosta de filme de espaço e essas coisas, tem um filme que eu acho muito bom, pra mim dar um banho nesse, que é o Apollo 13, que é com Tom Hanks. Esse eu achei muito bom mesmo, daria uma nota 8,5 de 10, né? E assim, recomendo que assista. Assiste os dois pra você tirar suas próprias conclusões, né? Filme número 27, O Agente Oculto. Nos primeiros minutos do filme, ele já deixa claro o que vai ser a história, o que eu acho uma coisa muito boa, que evita ficar tipo, beleza, tô vendo aqui, mas o que vai acontecer? Não é que eu queira que seja previsível, mas eu também não quero que seja um bagulho tão confuso e sem eu saber pra onde que está indo, que eu fique, beleza, eu não sei pra onde tá indo, vai que me leva pra um lugar ruim, chato, que eu não queira ver. Eu gosto quando já deixa assim, meio nítido o que vai ser a história mais ou menos ali, pelo menos nos primeiros 30 minutos do filme, sabe? Às vezes você chega num filme assim, igual o de Canção em Canção, que eu fiquei, cara, assisti um filme aqui, era tipo o Days of Our Lives do Ryan Gosling, coitado. O filme Agente Oculto me lembrou um pouco Operação Lioness. Então, pra quem gosta desse negócio de filme de espião, de agente, coisa de secreto, e não sei o que lá, conspiração, vai gostar desse filme. E eu fiquei muito surpresa quando do nada eu tava assistindo aqui e brotou simplesmente o Wagner Moura na minha tela. Ele não aparece muito, mas no pouco tempo que ele aparece, brilhou, representou o Brasil. O filme é bom, ele é frenético, é dinâmico e é interessante. Coisa que está faltando em alguns filmes dessa lista aqui que eu assisti. Ele é meio que uma mistura entre Missão Impossível e Busca Implacável. Achei que o filme continua assim, interessante até o final, e ele cumpre bem o que ele prometeu lá no início. Os personagens do filme, eu achei eles bons, mas eu não me apeguei tanto a alguns assim que eu acho que parecia que eles queriam mostrar que esse personagem assim tinha uma importância maior. A minha nota pra Agente Oculto é de 7/10 e eu vi na Netflix, tá, gente? Pelo menos alguns desses estavam no streaming, porque os outros, olha, foi uma dificuldade pra achar os filmes, vou te dizer, hein? É um filme legal, eu recomendo. Filme número 28, Barbie. Eu já assisti esse filme uma vez na época que lançou no cinema, eu fui lá pra assistir e quando eu saí do filme eu falei, cara, esse filme realmente é muito bom. Fui esperando rir a beça, ver palhaçadas, bobeiras, isso tinha no filme, mas também tinha umas coisas que me deixavam levemente emotiva. Tem poucos filmes assim que eu gosto da questão do narrador do filme, e nesse filme eu acho que a narradora ela é muito boa, porque ela é literalmente como se ela pegasse assim a cereja e colocasse no topo do bolo. E assim, a parada já tava boa e ela vem e complementa com uma piada que deixa a parada ainda mais engraçada, sabe? Eu gosto muito do jeito bobo que é o filme, tipo, da roupa, das personalidades dos personagens, a estética do filme de maneira geral, que ele é bem tosco e pega essa ideia de plástico quando eles estão na Barbie Land. Cara, fica muito bom assim o jeito que ficou as coisas. Até no mundo real, né, eles são meio toscos, assim, bobões, e eu curti a beça. Agora, as cenas, né, que dão aquela leve emocionada, a minha primeira foi aquela do ponto do ônibus. Primeiro que na minha cabeça, quando apareceu aquela velha do lado dela, eu falei, essa daí é a Barbie antiga, a primeira Barbie que fugiu da Barbie Land. Super teórica ali no meio do cinema mesmo. E acabou que, né, não foi do jeito que eu tinha pensado. Mas assim, a cena, ela é muito sensível, porque meio que a Barbie, em 1 minuto ou 30 segundos ali, ela tem várias emoções diferentes, sabe? Ela começa meio triste, aí depois vê a galera ali discutindo, aí fica tipo, nossa, vê a raiva. E depois ela fica, tipo, feliz, ela vê uma cena feliz. E tu fica, caraca, cara. Assim, tanto a diretora quanto a Margot Robbie conseguiram passar isso de um jeito muito bonito e ficou muito sutil, sabe? Não pareceu uma coisa forçada ali naquela parte. Ficou realmente, assim, muito bonito. A mina adolescente nesse filme, ela é insuportável. Eu tava querendo dar um tapa na cara dessa garota lá. Primeira vez que eu vi, né? E eu não lembrava dessa segunda vez. Porque eu saí no final do filme e falei, não, beleza, a garota ficou mais ok, né? Só que aí, tipo, eu começando agora de novo, eu falei, cara, que insuportável. A Barbie Depressão é uma das melhores coisas que tem desse filme, tá? Em
questão de piada, assim, porque eu não tava esperando. E quando veio, eu lembro que no cinema eu ri a beça, e aqui também eu ri a beça, não tem como. E sobre a narradora, de novo, tinha partes, assim, que eu tinha esquecido já que tinha a narradora no filme, porque eles não usam isso a todo momento e a todo tempo. E quando ela voltou de um jeito extraordinário, que é fazendo aquela piada com a Margot Robbie. Eu fiquei, cara, realmente, assim, ela falou o que todo mundo tava pensando no cinema, entendeu? Agora, falando do Ken, né, no caso, o Ryan Gosling, eu sei que teve várias pessoas que não gostaram dele e tal, acho que falou, nossa, que absurdo retratar homens de tal maneira, que não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, tipo, é o filme pra ser bobão, sabe? Tipo, pra zoar com isso. Eles vão até com as minas, né, quando elas estão sofrendo a lavagem cerebral e tudo mais. Pô, eles fazem... É uma sátira, sabe? Tipo, não acho que é pra galera ficar tão... Não é como se, tipo, ai, o Ken representa todo tipo de homem, pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus. E o Ryan Gosling ficou muito bom, tá? Eu gosto muito do jeito que ele faz os filmes de comédia em si. E no da Barbie, cara, eu acho que... Assim, eu não consigo imaginar outra pessoa no lugar dele do Ken. Não tem como. Pode até ser uma pessoa mais loira do que ele, assim, mas eu acho que não ficaria tão bom quanto ele. Porque, sei lá, cara, a cara que ele consegue fazer de bobinho é muito boa, sabe? E assim, ele tá cagando porque a galera vai pensar, tipo, ai, macho frágil, que não sei o que, não sei o que lá. Não, cara, ele só tá atuando lá. E ficou engraçado pra caralho. E ele cantando I'm Just Ken é uma das melhores coisas desse filme, tá? Inclusive, uma coisa que eu... Desde que eu saí do filme, do cinema, né? A primeira vez que eu fui ver o filme, eu queria comprar uma camisa escrito I'm Ken Off. Uma camisa, né? Porque moletom mesmo, morando no Rio de Janeiro, não vai tá dando. Só que eu nunca achei uma camisa pra comprar, porque realmente é difícil achar de um lugar que tenha qualidade. Eu tentei comprar pela internet, né? Achar um lugar decente pra comprar, mas o pessoal tava dizendo, ai, cara, que qualidade de camisa ruim, que não sei o que não sei o que lá. Eu fiquei, realmente não vai tá dando pra eu comprar, né, um bagulho de qualidade ruim. I'm just Ken. A adolescente fica um pouco mais suportável e me lembrou o porquê de eu não lembrar que ela era tão insuportável no início. Uma piada que pra mim é a melhor do filme da Barbie é a do final, que tu tá achando que ela vai pra uma entrevista de emprego, mas não é isso. É simplesmente muito bom, tá? Minha nota pro filme da Barbie é 9/10. É a mesma coisa do filme Drive, sabe? Eu achei ele muito bom, mas eu não sei porquê. Eu não senti o 10. Quando eu via que um filme era 10, eu falava, cara, 10. Aí tem filme que não fala, tipo, ele é muito, muito bom, mas ele não vem um 10. É só o feeling. Filme número 29. O dublê. Ó, gente, antes de começar a falar desse filme, eu tenho que avisar que esse é o único que eu não assisti em ordem cronológica. Ou seja, era pra ele ser o último eu assistir, mas, na verdade, eu assisti ele depois do filme número 12, A Garota Ideal. Porque era quando dava pra eu ir pro cinema. E sim, eu fui pro cinema porque ele tava em lançamento, então eu não ia esperar chegar no stream pra ver, né? Agora sim, falando do filme, o dublê. O filme é muito divertido, tipo, muito divertido mesmo. Eu não tava esperando que eu fosse me divertir tanto. Pra quem gosta de cenas de ação, tipo de Missão Impossível, ou então qualquer outro filme do Tom Cruise que ele faça alguma loucura, você vai gostar desse filme. O roteiro em si não é uma parada pra você parar e pensar muito. Até porque se você parar e pensar, você vai ver que tem alguns furinhos de roteiro ali, né? Mas esquece esses furos, não dá trela pra eles, fica assim, ó, não estou te vendo, porque o filme é muito legal. Inclusive, tem muitas cenas que são musicais. Não musical, no caso, tipo High School Musical, The Greatest Showman, toca alguma música e tem a ver com que a pessoa tá passando tá sentindo ali no momento da cena, né? Ou é pra dar mais um impacto, ou é pra fazer comédia. E assim, esse filme representou os meus dois estados de espíritos musicais, que é o quê? Escutar música nova e escutar música velha. E simplesmente começou a tocar All Too Well, da Taylor Swift. Eu fiquei, ai meu Deus, no filme. Aí eu, here we are again. Eu te entendo, Ryan Gosling, eu te entendo. E aí a música que veio, não depois em seguida, tá, gente? Mas a música que veio depois, não depois da Taylor Swift, mas depois, foi Against All Odds, do Phil Collins. E foi um momento muito bom, e ela realmente, assim, pegou uma emoção no momento de ação, misturada ali com emoção, e foi muito legal. E já que a gente tá falando de música aqui, tem uma que, com certeza, eles gastaram todo o orçamento de direito autoral pra pegar, que é aquela do Kiss, I was made for loving you, baby. Porque olha só, gente, eu acho que eu nunca tinha escutado uma música tocar tanto dentro de um filme. Tocou no início, tocou no meio, tocou durante o bom tempo do meio, tocou no final, sabe? E assim, eram versões diferentes da mesma música. Eu ficava, caraca, meu irmão, não aguento mais escutar essa música do Chris, não sei mais falar também. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando é que o filme é um filme de dublê. E com certeza, eles colocaram um dublê pra fazer as cenas de dublê do Ryan Gosling. Porque teve cenas perigosas em quantidades absurdas. E a minha pergunta é, você acha hipocrisia um filme que é de dublê usar um dublê?
dublê? Ou você acha que é o mais sensato a se fazer? Ah, e também teve uma cena que eu gostei muito, porque a estética dela é meio diferenciada, que é meio que uma luta, só que eles estão lutando em neon, não sei explicar muito bem. Quando você assistir o filme, você vai entender o que eu tô falando. E aí eu achei que ficou uma parada diferentona e eu curti. O filme com certeza continua interessante até o final, até porque eu tava quase fazendo xixi nas calças e eu tava falando, não, vou ficar aqui porque já deve estar acabando, né? E não acabava aquela desgraça. Acabou que eu tive que ir no banheiro, que eu não tava aguentando mais. Nunca mais eu bebo refrigerante no cinema também, olha. Minha mãe foi comigo, então ela falou que não perdi nada de super importante, assim. Minha nota pro dublê é de 7/10. Eu recomendo muito você assistir. Provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, não vai estar mais no cinema, porque eu demoro muito pra editar. Mas cata aí que já deve estar com certeza em algum streaming. Depois de assistir todos os filmes do Ryan Gosling, qual deles será que foi o melhor, na minha opinião, obviamente? Lembrando que eu não sou crítica de cinema. Agora bora com o meu top 3. Em terceiro lugar, a gente tem Blade Runner. O filme foi realmente muito bom e teve vários plot twists que me deixaram bem surpresa. E, pra mim, um ponto alto do filme foi, como eu disse, a fotografia e a coloração das cenas e dos cenários e tudo mais. Absolutamente lindo esse filme. Em segundo lugar, a gente tem Duelo de Titãs. O filme é realmente, assim, muito mas acaba que o Ryan Gosling não aparece tanto. Ele quase não aparece, coitado. Ele tá lá, entendeu? É isso que importa e o enredo do filme e os personagens são muito bons. Em primeiro lugar, eu coloquei La La Land com seus 10/10. Esse daqui não tem como. Apesar de eu já ter visto esse filme antes, ele conseguiu me surpreender e de uma forma muito positiva. Dessa vez, eu achei o final super maduro e acho que ele merece, sim, pra mim, o lugar de primeiro lugar dos filmes do Ryan Gosling. Eu já ia falar Ryan Reynolds. Depois de ter feito o track inteiro, falar Ryan Reynolds no vídeo do Ryan Gosling. Uma coisa que me surpreendeu de maneira geral sobre os filmes do Ryan Gosling é que, na verdade, ele teve mais filmes bons do que filmes ruins. E por que que isso me surpreendeu? Porque quando eu estava assistindo os filmes, eu ficava, caraca, o Ryan Gosling só tem filme ruim? Mas não, quando eu fui montar o ranking dos filmes que vai estar passando pra você aqui, agora, provavelmente numa tela preta, não sei, eu percebi que ele não tem tantos filmes ruins quanto eu pensava. E eu acho que eu fiquei com esse pensamento porque quando o filme era ruim, ele me impactava tanto porque ele parecia ser ruim, com força mesmo, sabe assim? Não é que ele tentava ser ruim, é que ele conseguia e, sei lá, triplicava o nível de ruindade do filme. Por isso, eu acabei ficando com essa impressão. Você quer saber o meu processo de criação de vídeo e como eu monetizei esse canal com praticamente um vídeo? Dá uma olhada no link da descrição. Eu deixei um vídeo muito interessante pra você assistir a seguir.